Ô Ceará, você passou a semana inteira lá na Granja Comarim, em Teresópolis, com a seleção. Conta, o que você viu lá? Então, eu acho que essa primeira semana foi uma semana assim, para os caras entrarem em contato, quer dizer, começar a convivência, uma convivência que vai demorar mais agora 17 dias para ter o primeiro jogo da Copa do Mundo, com 2 amistosos no meio. Então, essa convivência da primeira semana, acho que foi primeiro para fazer os testes físicos e clínicos, segundo para mexer um pouquinho com bola, ver quem pode, quem não pode, quem pode menos, quem pode mais ali na questão física, né? Para saber também que o Douglas Costa veio com uma contusão, é uma contusão um pouquinho mais difícil que a contusão do Fagner, é na coxa também, mas um ponto acima da contusão do Fagner, mas todo mundo está treinando, todo mundo está bem tratado. Agora, Juarez, da forma como existe hoje a fisiologia, o tratamento clínico, né? Eu não acredito assim que nem Neymar, nem Douglas Costa, nem Fagner vão apresentar qualquer tipo de problema no máximo em 10 dias. Vamos falar 10 dias para falar uma bobagem. E o problema que esses jogadores têm, um vem de uma fratura no pé, o outro vem de uma distensão, né? O Fagner e o Douglas Costa. A grande vantagem da modernidade da fisioterapia, e a seleção está com os 4 maiores fisioterapeutas do Brasil, estão lá na seleção, e outros também que não foram. Por exemplo, o que foi para o Paris Saint-Germain poderia estar na seleção. É outro também. Grande fisioterapeuta. Então, o equipamento e a capacidade desse fisioterapeuta dizem assim, chamam o Tite e falam, Tite, nós já fizemos todos os exames, o doutor Lasmar está aqui, é o seguinte, esses jogadores poderão jogar o coletivo em uma partida normalmente daqui a tanto tempo. Eles já têm essa previsão. Então, o treinador já sabe como orientar os treinamentos. Essa é a grande vantagem. O meu medo, não gosto nem de usar essa palavra, mas a minha preocupação, ainda bem que é contra a Suíça o primeiro jogo do Brasil, né? Então não vamos ter problema. Porque o meu medo é que apareça um Sérgio Ramos do outro lado, adversário do Brasil, e sentindo que Você acha que o Sérgio Ramos foi? Não, ele foi um criminoso. Ele devia ser expulso de campo no jogo do Real Madrid contra o Liverpool. Ele tinha que ser expulso. Ele deu um golpe de um cara, quebrou o ombro do cara e por um triz não quebra o braço do jogador, pô. Olha, qualquer cara viu isso. Aí, se aparece o Sérgio Ramos do outro lado e pega o Neymar com 20 minutos, aí o negócio é grosso. O Salah chegou hoje em Madrid para continuar o tratamento e parece, pelo que os médicos do Liverpool e da seleção do Egito falam, o tempo de recuperação deles são de 14 dias. Olha, eu vou ser sincero para você, entendeu? Porque aqui é o seguinte, quero saber a sua opinião, então, vai. O Sérgio Ramos é um cavalo? Pergunta é, o Sérgio Ramos é um cavalo? No lance com o Salah ele foi. Foi um cavalo. Não precisava ter puxado o braço do cara até o cara cair. Mas acontece que é o seguinte. Quebrar, acontece que é o seguinte. Eu vi o seguinte, eu vi o Salah de frente para o lance, como se apresentou para nós várias vezes. O Salah agarra no braço do Sérgio Ramos, no primeiro momento, e traz o Sérgio Ramos. Aí o Sérgio Ramos, que é mais forte que ele, traz ele para o lado de cá. Ele solta o braço e o Sérgio Ramos segura para trazer ele para fazer a falta. Arrastou ele, jogou ele no chão para quebrar. E aí eles tropeçaram e deu no que deu. Mas no primeiro momento foi o Salah que agarrou. Então, eu não acho que o Sérgio Ramos é isso. Eu acho o Sérgio Ramos um jogador chato de jogar contra ele, porque ele é um jogador cavalo, né? Mas não acho que ele fez uma falta para machucar o jogador. Foi a jogada que foi muito ríspida e ele acabou caindo. Ele fez a jogada para tirar o maior jogador do Liverpool e o maior jogador da Europa do jogo. Mas lógico que fez. Que foi intencional? Intencional? Lógico que foi, pô. Ou foi pelo calor do jogo? Que calor do jogo? Que é isso, rapaz? Isso é conversa de Papai Noel. Então ele tem que ser preso. Tinha que foi um ato criminoso. Tinha que ser expulso de campo. No ato. Vocês dois estão exagerando. Tanto que ele tirou o cara de campo. Uma coisa é o calor do jogo, ou falar que o cara foi premeditado. É lógico que foi, pô. Juarez, não pode ter sido isso. Num jogo desse nível de jogadores, todo mundo sabe que num jogo de futebol, numa decisão dessa, e da forma como jogam os dois times, que tem que parar os caras. Se não dá para parar na bola, o cara faz uma falta. Às vezes o cara faz uma falta violenta. E às vezes a falta vira um lance violento. Eu acho que aconteceu isso.
Ninguém acha aqui, você tem 50 anos de futebol e eu tenho muito menos, que o Sérgio Ramos ia dar moleza, que a defesa do Real Madrid ia deixar o Salah desfilar futebol. Mané, deixa o Mané jogar. Onde que você tá isso aí? Com 20 minutos de jogo, só dava Liverpool. O Mané, o Salah e o Firmino estavam sufocando o Real Madrid. Aí o cara falou, Sérgio, conforme nós combinamos no vestiário, como é que faz? Ele falou, deixa pra mim. Tirou o cara com 20 minutos de jogo. Tem alguém falando aí? Tem muita gente falando e muita gente também falando da crise que o Brasil vive, né? Não dá para deixar, a Josiane está aqui, a gente não vai entrar nesse assunto, porque esse é um momento de futebol. Tá falando de gasolina? Tá falando de gasolina, estamos preocupados com a greve, todo mundo está preocupado, Josiane. Tá sem gasolina? Essa meia hora aqui é para falar um pouquinho de futebol, senão a gente relaxa. Que se interessa também, né? Eu vou dizer uma coisa para você, quer acabar com a greve? Traz o Sérgio Ramos, pô. Sérgio Ramos vai lá. Quebra o braço de todo mundo aí, pô. Manda o Sérgio Ramos na estrada. Vamos dar pra lá, o Josinaldo está aqui também. A Zira Gonçalves está aqui, o Tufik também, Josinaldo, Marilson Costa, o Maurício Costa, Franklin está dando um joinha para a gente, o Roberto Araújo está dizendo que a prioridade da seleção é recuperar todos os atletas, pois no fim da temporada europeia, pois o fim da temporada europeia foi recente. Creio que a prioridade é essa, pois perder algum jogador durante a Copa, o Juarez estava falando, perder algum jogador durante a Copa seria catastrófico e todo mundo está aberto a isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta para vocês aí, que é essa que está na tela aí, para ver se vocês concordam com a gente ou não. A pergunta é, você está sentindo firmeza na seleção? Você está sentindo firmeza na seleção, Juarez? Estou sentindo firmeza na seleção. É uma boa seleção, muito bem comandada, muito bem treinada, com bons jogadores individualmente, que tem resultado num jogo coletivo. A gente se baseando pelas eliminatórias, que enfrentou só time daqui da América do Sul. O Brasil realmente está entrosado perto do que era, porque na época do Dunga a seleção não era nada. Quando veio o Tite mudou completamente a seleção. Então a seleção está muito bem treinada. Outra coisa é jogar a Copa do Mundo. O Brasil tem que começar bem, ganhando, para ganhar confiança. Então, o Brasil antes, a gente falava do Brasil, o Brasil é favorito, o Brasil é favorito. Hoje, o Brasil tem condições de ganhar a Copa, como 4, 5 seleções também têm condições de ganhar a Copa. Essa é que é a realidade. Por isso que esse negócio de contusão, com o Neymar, ninguém sabe, na verdade, como é que ele está hoje. Tá bem, sim, tá bem. Pô, quebrou um dedinho, gente. Pelo amor de Deus, quebrou um dedinho do pé. Sabe, é o que eu falo, gente, é o seguinte, hoje a medicina esportiva, como a medicina do mundo, está muito adiantada. Esse dedinho do pé dele, claro que o cara jogando agora com os outros jogadores, e ficou muito claro isso, o Marcelidian falou isso claramente, uma coisa que vai deixar ele muito, muito à vontade é essa fase em que ele está jogando com os outros jogadores, está treinando com os outros jogadores. É aí que ele vai sentir firmeza, é o habitat, é ficar junto. É por isso que essa concentração na granja foi boa. E agora essa viagem é cansativa, mas agora os caras já estão lá. 15 minutos. Você vê o avião que eles foram? Que cansativa, pô. Só colchão de mola o cara tinha para ir dormindo. Do centro de treinamento do Tottenham. Vocês são muito enjoados. Que a seleção está hospedada lá por uma semana. Hoje vocês estão enjoados, hein, ó. Não, mas tem que ir, pô. Primeiro mundo, por que vai de classe econômica? Mas eu não estou condenando, tem eu estou falando... Você não quer que o cara vai de... Não, você está misturando o que eu estou falando. Eu não falei nada disso. Você falou assim... Olha a mordomia aí, Juarez. Esse é o centro de treinamento do Tottenham. Eu sei. 5 estrelas. Os primeiros hóspedes da seleção, desse centro de treinamento é a seleção. É então, a seleção brasileira. Está tudo sendo inaugurado essa semana lá. Quando você falou assim, a viagem foi cansativa. Eu tô defendendo a seleção. Foi cansativa nada, pô. Os caras tiveram na primeira classe tudo de primeira, que cansativo. Cansativo é pegar o busão aqui no empurra-empurra, às 7 horas da manhã. Pô. Isso é verdade. Olha lá que maravilha, ó. Olha esse centro de treinamento. Eu quero saber, parece o centro de treinamento de São Paulo. Deixa eu falar uma coisa pra você. E é verdade. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá sentindo firmeza na seleção, Felipe? Isso que eu quero saber. E quero saber de você que está em casa também. Por favor, me fale. Eu tenho esperança, sempre tenho esperança, mas eu prefiro começar a Copa para sentir como está o Brasil, porque por enquanto os amistosos que o Tite fez, eu acho que foi tudo oba-oba.
Porque quando pegou uma Inglaterra pela frente, empatou. Quando pegou a Argentina, levou chumbo, 1-0. Não é isso? Não foi isso? Só enfrentou seleção fácil, ainda com um time empolgado. O Tite conseguiu reanimar a galera aí, mas os amistosos até agora acho que valeram um pouco. O jogo do Brasil é domingo. Agora, né? O primeiro jogo que vão jogar em Londres. O pessoal está em Liverpool, está em Londres, de Londres vai para Liverpool para fazer o primeiro jogo. Eu acho que o Tite vai chegar uma hora que ele vai dizer. A escalação eu vou dar para vocês daqui a pouco ou amanhã, mas eu quero tranquilizar o Brasil, todo mundo, o Neymar está escalado para jogar. Esse é o artigo 1º. Se o Neymar está escalado, uma coisa é treinamento coletivo. Você imagine você, Fernandinho, você, Paulinho, você, Casemiro, jogando para marcar o Neymar. Pra valer, você não vai dar uma dividida com o Neymar no coletivo, que você não é louco. Você faz o jogo normal. Agora, o jogo do Brasil contra a Croácia é diferente. Os caras vão chegar dividindo. Então precisa ver como é que ele vai se sentir. Se ele realmente estiver se sentindo bem, problema resolvido. O Brasil tem grandes chances. Você está sentindo firmeza na seleção? Você, por favor, você do YouTube, você do Facebook, você pode entrar em contato com a gente aqui no YouTube, no Facebook do portal da Rede TV, que é super legal. Você entra e conversa com a gente. Temos o pessoal aí falando com a gente? Temos aqui, ó, ou não? Golari. Tem gente fora do Brasil chegando, às vezes é até difícil de pronunciar o nome. Muita gente aqui fora do Brasil. Alexandre Bezerra está chegando. Guilherme Latorre acabou de chegar também. Guilherme Latorre. Tem o Leonardo aqui, ó. Olha que pergunta, eu acho que não é nem para nenhum de nós três. Aqui, ó. Neymar quebrou o dedo. E quem quebrou o Brasil? Ainda não sabemos. Isso é outro assunto. Vamos aqui. Josinaldo continua aqui. Quer misturar. O pessoal tá metendo pau, mas o bom é que ninguém sai da live. Tá bom aqui, então continua assim, galera. Latorre, grande abraço. Amanhã tem o programa do Latorre. Latorre saindo. Que horário que é? Chega aqui, aí, ó. Fala aqui no microfone, por favor. Post a post, amanhã 14h, espero vocês aí. Ele vai poder responder. Ele vai responder. Amanhã, 14h, post a post. Comigo com a Estela Freitas. Obrigado por deixar vocês aí, valeu! Que é isso, é nóis. Vambora. E ainda em relação ao Salah, o Roberto Araújo Lima tá falando que o Sérgio Ramos deveria sim ter levado o cartão amarelo e que nesse tipo de lance, enquanto os juízes continuarem favorecendo o Real, a impunidade vai persistir. É meu parceiro, certo? Aqui, ó, Roberto Araújo, parceiro do Juarez. Ô, Ceará, e você conversou com Casagrande na concentração da seleção? Eu conversei. Ju, eu não sei se aquela nossa conversinha do Casagrande está editada para hoje ou se vai ser para outra semana. Para outra semana, né? Acho que vai ser para outra semana. Nós vamos deixar para a semana que vem. Eu conversei com o Casagrande, conversei com o Leandro Quesada. Nós fizemos uma conversinha lá em 3 sobre um pouquinho da passagem profissional de jogador de futebol para a passagem de comentarista do Casagrande. Né? Como é que foi esse processo? Porque o Casagrande já é um comentarista importante, como o Juarez Soares, por exemplo, é importante, e outros também são, mas o Casagrande principalmente porque fala numa televisão que não é brincadeira, vai cobrir a Copa do Mundo, igual a gente vai fazer aqui também, da nossa forma, como fomos lá, entendeu? Cada um faz da sua forma e todo mundo cobre da sua forma. E nós vamos estar aqui durante a Copa inteira, vocês não tenham dúvida, falando sobre a seleção brasileira, analisando os jogos. E com o Leandro Quesada, que é um grande parceiro, né? Trabalhou comigo na Rede Bandeirantes, agora está na Fox. Então, eles conversaram, nós vamos fazer, você vai ver que papo legal. E a opinião dos caras sobre a seleção brasileira. Essa pergunta aí que nós fizemos foi feita para eles também. Ok? A semana que vem a gente passa. Nosso pessoal tá aí, parece Vamos que lá, sim, hein? O Fabrício Eduardo, tomara que o Brasil nesta Copa ganhe para poder deixar o brasileiro um pouco feliz, pois precisamos mostrar o valor que temos em algo. Eu acho que também essa Copa vai servir para isso, né? O Brasil está tão desacreditado. Vai que o Brasil conquista o Hexa lá na Rússia, também dá uma alegria, né, um pouquinho mais, pelo menos aparente, uma alegria aparente para a seleção, né? Mas não vai ser falsa, não. É uma alegria normal, mas que não deve atenuar a resolução dos problemas que nós temos para resolver. Já o Márcio Boscati quer que o Brasil caia na primeira fase. O Roberto Araújo Lima... Firmeza 100%, olha, respondeu a nossa pergunta. Firmeza 100% não. Para mim, nenhum jogador do 7-1 deveria ser convocado. Pipocaram uma vez, quero ver raça nesse time. Nós queremos ver também raça nesse time. E hoje time. Um dos jogadores do 7-1, Thiago Silva, que chorou bastante na Copa passada, ele deu uma coletiva hoje Agora lá em Londres. Agora você vai pisar no meu calo, hein? Vamos lá.
Ele deu uma coletiva em Londres e falou que coceira tá já tudo deu. bem Tá emocionalmente. com coceira? Tá, deu me dar coceira. O Ceará fica nervoso e começa a coçar? Eu vou falar para vocês o seguinte. Sobre o Thiago Silva é o seguinte, gente. O Thiago Silva, se eu tiver errado, me falem, Juarez. Não. Você vai falar também. Que é o seguinte, é uma frase. Thiago Silva despontou como sendo candidato a mito histórico como zagueiro e desabou numa choradeira e está tentando se recuperar ainda. Se ele for capitão da seleção brasileira, Primeiro ele tem que jogar. Se ele for jogar na Escalado. seleção, se ele for jogar na seleção brasileira, porque ele já disse que gostaria de levantar a taça, que é o sonho que ele tem. Falou agora há pouco tempo. Se acontecer isso, dele jogar na seleção brasileira, gente, vai me coçar tanto, vai me dar urticária. Eu não aguento isso. É tiriça. Será que o Tite vai continuar com o rodízio de capitães na Copa? Não, e ele vai jogar ou não, Tina? Fala se ele vai jogar pra mim. Eu acho que não. Ah, bom. Eu acho que é Miranda e Marquinhos. Eu acho que essa é a dupla que vai jogar. Agora, o Thiago criou nome, né? E o Tite como o maior zagueiro da o história. Tite leva muito em consideração o lado humano, o lado pessoal. Eu imagino se esse goleiro do Liverpool fosse goleiro do time do Tite. A força que o Tite ia dar para ele depois do que aconteceu como o treinador com ele. dele deu também, né? Como Na jogo, hora então. ali, Então o inclusive. Tite leva muito isso em consideração, por isso quer prestigiar o jogador. Mas eu acho que a seleção está montada. A pergunta que eu faço aqui, e que eu fico indagando, é o seguinte: se por um acaso, Deus nos livre que isso aconteça, vou torcer para não acontecer. Se o Neymar sentir alguma coisa, quem é que entra no lugar do Neymar? Essa é uma pergunta. A seleção com o Neymar é uma coisa, sem ele é outra. Por exemplo, ele vai jogar contra a Croácia? Não, nós vamos preservar ele só vai jogar contra a Áustria. Já jogou sem ele. Não, estou falando depois da contusão. com Firmino. Eu estou falando, criatura de Deus, depois da contusão. Depois da contusão. Então, se ele não jogar, quem é que vai jogar? Firmino. Se ele não jogar no primeiro jogo, vai jogar no segundo? Essa é uma curiosidade que a gente tem, porque muda a formação da seleção. E no que diz respeito ao Thiago, é uma posição que o Brasil não precisa se preocupar. Se o Thiago jogar, ele pode dar conta do recado, dependendo do estado de espírito. Pode, e se ele não jogar, mas também não acontece nada com a seleção Mas brasileira. para ser sincero, eu não convocaria o Thiago Silva, embora ele seja um grande jogador, capitão do Paris Saint-Germain, sei lá se é, mas eu não, sabe, para mim ele já passou. Eu fico enjoado de falar dele. Você está muito radical. Não, eu estou enjoado. menino Eu jogar estou mais enjoado uma de Copa falar aí. dele. Vamos aí, o que me interessa são esses Coça caras um pouco aí. aí, você falou dele. Coça Fico aí. com coceira. Ó, Vanessa Santos chegou aqui dando joinha. Todo mundo dando joinha pra gente. Obrigado, Façam pergunta obrigado, que a gente obrigado. tenta responder da melhor maneira possível. Ó, o Luiz Oliveira tá dizendo que o ex é nosso. A Sandra Azevedo tá mandando beijinhos da Holanda pra gente. O Ricardo Alencar tá por aqui também. O Breno Piero, Breninho Piero, acabou de chegar. Breninho tá por aí também. Breninho. A galera Breninho, tá chegando aqui. O pessoal não tá muito empolgado. Acho que essa greve aqui Com a desanimou seleção? todo mundo, viu? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse programa está sendo transmitido pelo Facebook aqui da RTV e também pelo YouTube. Ele chama Resenha do Luiz Ceará porque eu tenho um canal no YouTube, chama-se Resenha do Luiz Ceará. Se você quiser se inscrever no canal e assistir as entrevistas que eu faço, está à disposição. Chama Resenha do Luiz Ceará. E se você quiser falar comigo no meu Instagram e ele no Instagram dele, o Juarez não tem Instagram. O meu é o seguinte, @Luiz Ceará Oficial. Venha comigo, que eu tenho muita foto da seleção, muita coisa. Uma coisa que eu estou entendendo aí a resposta que quem está nos vendo está respondendo, está colaborando, mas eu entendo perfeitamente o que está acontecendo. É o seguinte, a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Em cada situação de Copa do Mundo, a gente vive uma situação do país. O país está numa situação. E hoje, 2014 era uma situação, agora 2018, o Brasil vive uma outra situação em que o povo inteiro está preocupado. Por isso que as respostas não vêm só falando de futebol. Porque o povo está preocupado com outro assunto. Como a Copa de 70 ficou muito marcado também politicamente, né? Pelo momento que o Brasil vivia. Como a Copa de 58 parou o Brasil, a primeira que o Brasil ganhou. Então eu entendo perfeitamente a preocupação
que quem está vendo tem essa preocupação e todos nós temos. Eu fico preocupado, eu não falo desse assunto, não quero falar, sabe por quê, Sheila? Porque é o seguinte, já todo mundo está falando, só você entrar na nossa TV aqui na Rede TV, você vai ver o dia inteiro se falar sobre essa greve. Eu não falo isso porque esse espaço aqui é reservado para quem quer falar de bola, só por isso, gente. Eu estou com um carro sem gasolina, 2 carros parados dos meus filhos e estou andando de busão. Então eu não quero entrar nessa vibe que eu vou ficar maluco. Eu quero saber o seguinte, vamos mudar essa tarja aí? Vamos mudar, minha diretora Ju? O que você quer pôr agora, minha querida? O Miguel de Lima está chegando aqui. Estou desacreditado na seleção brasileira. Sei não. O Fabrício aqui, Fabrício Eduardo no Facebook está falando que o Neymar é um excelente jogador, entre outros jogadores. Mas acho que a seleção não precisa de lendas e sim de valorizar os jogadores que precisam mesmo de motivação. Já tivemos decepções com profissionais em Copa. Precisamos de jogador e não de nome. Mas uma seleção não se faz de jogadores sem nome. Essa seleção cascuda, gente. Isso não pode nem falar. É tudo cara que joga na Europa, está acostumado. Ninguém treme. Ju, nós vamos mudar de assunto? Podemos ir? Olha o Francisco Pedro aqui. Quando você quiser, Ju. Pode mudar, tá? Daqui a pouco a gente vai falar Vamos mudar desse assunto aí. Só deixa eu falar do Francisco Pedro, que você vai ficar feliz. Vai. Ele concordou com você. Ele falou, concordo com você, não convocaria Thiago Silva, convocaria o Dedé do Cruzeiro. Também boa, Chico Pedro. Demais, né? Boa, Chico Pedro. É isso aí. Agora é o seguinte, Loss é o novo Carille, ou seja, vai ser o novo grande treinador do Corinthians, campeão brasileiro, campeão paulista, ou ele está com a corda no pescoço porque até agora não ganhou. Com a palavra, o mestre dos mestres, Juarez Soares, com vinheta. Juarez Soares, sou eu! Rádio Globo dos mestres. Eu acho o seguinte, o Loss é da escola do Carille, sim, do Fábio Carille. Eles estão juntos no Corinthians há muito tempo, têm praticamente a mesma idade, o mesmo tempo de profissão, como jovens técnicos que são, têm a mesma modernidade. Então eles são parecidos. E ele tem apenas 2 partidas no Corinthians, é preciso que ele tenha mais tempo para poder desenvolver, como todo técnico, não é só ele no Corinthians, qualquer técnico que assume precisa ter bastante tempo para trabalhar. E ele vai ser um bom treinador, eu acho ele moderno, atualizado. Então ele fica? Ele fica. O Adailton Gomes aqui no YouTube, eu tenho uma grande preocupação com o Corinthians por causa da saída do Carille. O Loz é o seguinte, né? 2 jogos, 2 chumbo. Levou chumbo. E aí, Juarez? Mas você acha que se o Carille tivesse continuado... Ficou 4 partidas sem ganhar aí, depois começou a ganhar e tal. Você acha que o Carille perderia esses 2 jogos? Aí é... Eu acho que não deu ainda tempo, né, do jogador sentir. Não, só sei que já começou mal, hein? Ele é da mesma escola filosófica. Não é? Quem é professor de filosofia ou de sociologia como você, por exemplo, sabe o que eu estou falando. Mas filosofia é da mesma escola filosófica. No livro, filosofia não é legal no livro e na prática mesmo. Como que o futebol responde à filosofia? Responde o que o Loss está procurando. O que é a filosofia? A filosofia é a busca do conhecimento. É a busca de você entender as coisas. Quando disseram a Sócrates, Platão disse, esse é um sófos, você é um sábio, Sócrates. Sócrates falou, não, Platão, eu sou um filosófos, eu sou um amante da sabedoria, mas ainda não sou um sófos. Eu não tenho a filosofia. Você colocou muito bem, meu aluno. Gostei muito. Vem de sofista por acaso, professor? Então, um negócio para você. Isso aqui é uma esculhambação que não tem tamanho. Não, então, o treinador do Corinthians está em busca de conhecer melhor o Corinthians, trazer alguma coisinha, ele vai mudar. E lá dentro, na arena. Na arena tá o quê? Tomou 2 chumbadas. Hoje, se acabasse o campeonato hoje, o Corinthians estaria na Libertadores, companheiro. Mas sem problema. É do 1 ao 13 que vai na Libertadores. Vai melhorar. Não vai na Libertadores quem está na zona de rebaixamento quase. Não sei, também eu ouvi dizer, eu não posso falar porque eu não tenho prova, só falo que Corinthians parece que houve um acordo, uma conversa, para o Corinthians parar de ganhar campeonato paulista, que já tem 26 campeonatos paulistas, não está deixando ninguém ganhar, ganhou a Libertadores invicto, foi campeão do mundo, é bicampeão do mundo, que é para tirar um pouco o pé, porque senão... Esqueçam isso que ele falou. O negócio é o seguinte, na minha não humilde opinião, que humilde é demais, na minha não humilde opinião, tem que se dar tempo ao Loss como se deu tempo ao Carille. E se o Loss está aí, é porque o presidente do Corinthians, o Andrés Sanches, quer. Ninguém derruba o Loss.
Errei, chinês. Tá certo. É. Ele não gostava do Carille, por Não exemplo. gostava do Carille e Porque deixou o Carille, embora. ele achava que o Carille era um treinador do Roberto da Nova. Não era treinador dele. Como deu certo, ele falou, deixa Então, quieto. não se preocupem que o Loss não vai cair. Não, Quer acho falar que- de um outro assunto? Quer ir ali? Você Eu que vou escolhe. concluir rapidinho. Fala do Loss. Thiago Silva aí. O que você tem com o Thiago Ah, Silva? o Thiago Silva falou do abastecimento aí, Tiriça. mas depois vocês veem o que ele falou também. Ele ficou sem gasolina no Rio, deixou o carro Quem? na garagem. O Thiago Silva falou agora. Tá preocupado, mora na Europa há não Quer sei me- quantos ele quer anos, me mas deixou o derrubar. carro É lógico, na garagem. gasolina. Bom, o Loz eu acho que faz parte da política, da nova política do Corinthians que vem dando certo. Sem grana, sem investimento, com o que tem na casa. Vamos arrumar a casa com os mantimentos que a gente tem aqui. Que no caso é o Loz, são outros jogadores, enfim, faz parte da política. Agora, o São Paulo de Aguirre. Engatou ou não engatou? Para mim, engatou. Uma marcha lenta, mas segura. Digamos uma terceira marcha, não é quarta marcha, não é a quinta. É a terceira, forte, rige, ali subindo. Calma. Eu acho que também pior do que o São Paulo estava, não podia ficar, né? Tinha que melhorar alguma coisinha, né? Então, o Diego Souza começou a jogar, Ah, Jesus. o Nenê começou a jogar, ele estava em dúvida para pôr esses dois jogadores, os dois caras que sabem jogar bola lá, do que sabem jogar melhor, tudo. E foram os caras que acostumado- decidiram, aí, né? aí Agora tá puseram aí. os dois para jogar, eles começaram São a jogar, o time engrenou. Tem Olha, que ter alguém para puxar, né? Claro. Essas são as imagens do São Paulo TV, que faz um ótimo trabalho, né, dos bastidores, coisa que muito torcedor não tem oportunidade de ver na TV aberta. O São Paulo divulga essas imagens, ó, da chegada do time no Independência, a galera aí toda descontraída. Isso foi antes do jogo, viu? E o Nenê no vestiário... Um bom clima, um bom clima. É, um bom né? clima. O Nenê no vestiário, olha lá, ó, o pessoal brincando aí de bobinho, né? É aquele aquecimento de vestiário. O bobinho é aquele aquecimento de É, vestiário. e o Nenê, que fez 2 gols no jogo, estava empolgando a galera lá, incentivando. Impossível. Vamos dar mais uma bola para nossa galera? Vamos, cadê o Felipe? pessoal aqui? Ó, o Adailton Gomes ainda está por aqui. Diego Martins está por aqui. Miguel de Lima, espero que o Brasil arrebente na Copa. Por Aí, ó. favor, Brasil. É isso aí. Miguel, galera da Rede TV, Nova Airão. O Miguel tá falando de Nova Airão, no Amazonas. É, amiguinho, a internet é coisa louca. Tem o Galeano também, que não é o lateral, é uma menina aqui, a Ah. Mary. Eu acho que ela fala um olá com H, então, em algum país latino, não sei da Ju, onde. como é que nós estamos de tempo aí? Acabou? Acabou o programa. Já Elvis? Acabou. Então, a semana que vem estaremos aqui. Muito obrigado a você de todo o Brasil e de fora do Brasil. Muito obrigado, Filipão. Muito obrigado, Valeu. Chinês. Falou. Juarez Soares, o meu comentarista. Nós estaremos aqui a semana que vem, já com a entrevista do Casagrande. Ou se não tiver outra, também a gente põe, que aqui é nós. E vocês que estão aí. Muito obrigado. Tchau. Valeu.